Bom dia, bom dia! Cadê a pessoa, né? Que liga a live e sai fora. Fui pegar água, gente. Lembrei que eu sentei aqui sem água. Não tem como ficar falando uma hora sem água, né? Bom dia, sábado! Eu vou dar bom dia pra todo mundo, que eu acho que as pessoas não almoçaram sábado ainda, meio-dia, né? Vão almoçar 1h da tarde. Quem vai ficar aqui comigo ou almoça 1h da tarde ou almoça junto comigo. Tudo bem, gente? Sábado, que coisa inédita eu fazer uma live sábado, gente. Mas é que vamos fazer o que tem que ser feito, né? Não tem dia, não existe hora pra gente fazer o que precisa ser feito. Então vamos lá. Vou começar falando que eu não quero enrolar, afinal de contas, a pessoa também vai almoçar. Oi, Léo! Tudo bem? Tudo jóia? Léo é acadêmico de medicina, quase médico já. Tá no finalzinho aí. Bem-vinda aqui! Bora! Bora! Que nem diz minha aluna, bora que bora! Eu amo ela. Thalita daqui a pouco aparece aí. Gorete, bom dia. Então vamos sem enrolar, né? Sem enrolar, porque não adianta, a live vai ficar gravada mesmo, então bora fazer o que tem que fazer, né? Então, para que é essa live de hoje, gente? Essa live é para abordar, eu quero, na verdade, que você comece a se habituar como uma forma de transformar a maneira com que você faz a sua abordagem na prática clínica nutricional. Então, hoje a gente tem um tema que é, sem dúvida, fundamental para o sucesso de muitos nutricionistas, e eu vou estender isso aqui porque temos médicos, né? Então, médicos e profissionais liberais, né? Como aumentar a sua carteira de clientes, né? Com diabetes. Porque, afinal de contas, gente, o meu intuito aqui é vocês chegarem na excelência do manejo nutricional do diabetes. Então, estaremos falando de pacientes com diabetes, obviamente, né? Então, para que isso? Para você alcançar o manejo nutricional do diabetes, essa excelência, e se destacar na sua área, né? Então, eu sou a Cris, quem vos fala aqui é a Cris Azzolini, eu sou especialista na área da nutrição para o diabetes, e ao longo desses anos, gente, eu percebi que um dos grandes marcos para o sucesso não está apenas na excelência clínica, mas também em como atraímos e retemos os nossos pacientes. Isso é fundamental. Por isso que o tema de hoje da live é o segredo para aumentar e manter a sua carteira de pacientes com diabetes, né? Então, a gente vai explorar hoje estratégias que são eficazes e que vão além do convencional e vão transformar a sua prática, entenderam? Então, é essa que é a intenção dessa live de hoje. Então, a gente vai começar definindo o que realmente significa ter uma carteira crescente de pacientes com diabetes, tá? E, gente, seguinte, não se trata só de números, tá? Mas de estabelecer relações com os nossos pacientes que sejam duradouras, significativas, mas como, né? Principalmente oferecendo um acompanhamento que realmente faça diferença na vida deles, né? Clientes fidelizados não significa que eles vão vir, gente, tá? Semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. É lógico que durante o período de controle da glicemia, do paciente entender o que é o autogerenciamento do diabetes, enquanto você trabalha a autonomia do paciente, porque sim, no período de tratamento, onde ele está vindo semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, você tem que trabalhar, vou ligar um pouquinho esse ar que tá quente pra caramba, você tem que trabalhar o caminhar sozinho ao longo da vida, né? A gente precisa trabalhar isso no nosso paciente, afinal de contas, o diabetes é uma doença crônica e que ele vai levar ao longo da vida. Então, sim, o nosso paciente, durante esse período de tratamento, de jornada, ele vai
vir com você quinzenalmente, semanalmente, depende de você isso, quanto você vê a necessidade disso, tá? Então, sim, precisa para esse processo inicial, né, dele nessa jornada. Só que uma relação duradoura, gente, não é só estabelecer as vindas dele até você. É aquela que o paciente não solta da tua mão, mesmo depois que ele tenha tido a alta daquele período de tratamento, tá? Quando eu falo de alta, gente, é o período que você diz para o seu paciente, olha, agora você já está pronto para caminhar sozinho, mas daqui tanto tempo eu quero vê-lo, né? Então você vai soltando, né? Sabe aquela coisa da mãe que tem que soltar o filho para ele ir, mas que você tá sempre com ele? É exatamente essa relação que a gente tem que estabelecer o nosso paciente, né? Então, o paciente fiel é aquele que retorna para você pelo menos uma vez por ano, para ajustes, para as adaptações. Ah, Cris, mas o paciente não volta. Ele volta sim, gente. Por acaso você disse para ele voltar? Você falou para ele? Você estabeleceu um prazo? Você disse para ele que você quer vê-lo em 3 meses? Ou daqui 6 meses? Ou daqui 1 ano? Provavelmente não, né? Você nem falou para ele que ele precisava voltar. Cris na DM, nossa primeira abordagem é conscientização do pacto e o plano multi, junto com a autonomia e o cuidado compartilhado. Como é a sua experiência nessa primeira abordagem para que ele volte, tá? Então, Léo, talvez seja um pouquinho diferente na área clínica de vocês, mas na nutrição, a gente precisa manter o paciente consciente da jornada dele. Então, a gente tem que primeiro trabalhar o autoconhecimento em diabetes. Primeira parte, porque ele sabe sim, por exemplo, que ele tem que tomar insulina, que ele tem que tomar o remédio, né? Mas ele não sabe, muitas vezes, que ele tem que trabalhar a monitorização glicêmica, que isso tem que ser constante na vida dele. Ele não sabe, por exemplo, como ele vai aplicar as doses de insulina, que a insulina aplicada de forma errada, né, pode diminuir a absorção da insulina. Ele tem que ser conscientizado. É uma parte que a gente chama, e o Renê fala bastante isso para vocês lá na faculdade, de educação em diabetes. Então, o trabalho, ele tem que ser contínuo, é preciso envolver esse paciente no tratamento, né? Então, esse envolvimento do paciente com o tratamento parte de nós, né? Começamos por nós aqui, porque aquele profissional que ele simplesmente passa a receita, seja ele do medicamento ou do tratamento nutricional, e o paciente vai embora, você pode ter certeza que esse paciente não fidelizou. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Ele acha que ali acaba a jornada dele e que ele tem que fazer aquilo ali que foi dado para ele. Se ele não consegue, ele frustra e vai embora. Se ele não alcançou o objetivo, ele desiste de voltar, né? Se o remédio deu certo ou não deu certo, ele vai para outro profissional. Então, essa questão de manter o paciente ali depende muito de como a gente aborda e manter esse paciente na jornada, né? Não sei se eu te respondi, nem sei se é isso que você queria saber, Léo. Mas o que a gente precisa é que, principalmente, a gente está falando de fidelização, ele entenda que ele está na jornada, mas que ele pode contar com você, né? E quando a gente diz assim, eu quero vê-lo em tantos meses, né? Depois que o tratamento, você já viu que você pode soltar ele já tem consciência que ele precisa voltar em algum momento, né? Então,
você dizer para ele, ó, eu quero te ver em tantos meses, ele sai com isso na cabeça. O que é o ideal? Que o retorno fique marcado. Se não ficar marcado, porque lógico, depende da agenda dele e várias questões, ele tem que ficar com isso na cabeça. A doutora, o doutor, disse que é para eu voltar em tanto tempo, né? E ele sabe disso. Então, atração, gente, o que é atração? É um processo de, obviamente, como o nome diz, atração, atrair novas pessoas ou clientes para o nosso negócio. Qual que é o nosso negócio? O nosso serviço, a nossa atividade? É o tratamento. Então, atrair é isso. Mas a gente não pode só ter pacientes novos, tá? É absolutamente necessário reter os pacientes antigos. Por quê? Porque um consultório não sobrevive só de consultas de primeira vez e um retorno. Não, né? Então, um consultório precisa ter pacientes que retornem. Não é aquele paciente que vai retornar uma vez para a tua consulta de primeira vez, que é o que eu acabei de falar para o Léo, volta para o teu retorno e depois não volta mais. Esse cliente não mantém seu consultório, tá? Para o seu consultório se manter vivo, que ele pague as contas, não as suas, mas as contas do consultório, que ele se mantenha, e aí, em consequência disso, mantenha você, a sua família, sem sombra de dúvidas, é necessário ter os dois processos, o de atração e o de retenção. Esses dois processos têm que estar funcionando muito bem, como se fosse uma engrenagem. Por quê? Porque o paciente... Se você só sabe reter o seu paciente, você não vai conseguir viver só de pacientes antigos. Entendeu? Por quê? Esses pacientes antigos, eles vão tendo cada vez mais autonomia na sua vida. E eles vão aparecer no momento que eles tiverem necessidade para aparecer, ou ficaram doentes, ou eles precisam controlar a glicemia novamente, ou porque a gente sabe que o processo de envelhecimento muda toda a parte hormonal, e isso provavelmente tem que mudar no tratamento nutricional, e depois mudar também no tratamento farmacológico, mas você não vive só desses pacientes, você precisa ter pacientes entrando, né, que é o paciente novo. Só que também você não pode viver só do novo, porque se só tem paciente entrando e você não sabe reter, então os outros estão indo e não voltando mais. Então, você não tem como viver com essas duas coisas separadas, você não mantém consultório assim. Não existe isso, tá? Então, a gente tem que trabalhar essas duas coisas, essa engrenagem perfeita, que é a retenção do nosso cliente e a atração dos novos. Fundamental, tá? Sem esse processo de manter cliente, é difícil a gente manter consultório, tá? Então, manter o cliente significa que esses clientes, eles têm que estar, que são existentes, engajados e satisfeitos com você, com o seu tratamento. E que eles continuem buscando você para consultas futuras, que é isso que eu disse, tá? Então, ele tem que pensar que você é o único nutricionista da vida dele. Você é o único médico da vida dele. Ele tem que pensar assim, você tem que manter ele nessa jornada, ok? Mas eu quero deixar bem claro para vocês que eu não tô aqui para falar de técnica de venda, tá? Técnica de venda, coisas... Vender a gente vende o tempo todo, tá? Vender a gente vende o tempo todo. A partir do momento que a gente fala do nosso trabalho, a gente está vendendo o nosso trabalho. Isso é venda. Mas o que eu quero dizer é que eu não tô falando aqui sobre técnicas, e nem vou ensinar isso, técnicas de vendas agressivas e nem promessas milagrosas, tá, gente? Porque o que tá cheio de gente aí é vendendo promessa milagrosa. Isso não existe, tá? Por quê? Aumentar e manter a sua carteira de pacientes está fundamentado na confiança
no respeito, na qualidade do teu atendimento prestado e na excelência do seu trabalho, né? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter na sua cabeça. O paciente, o Léo agora acabou de fazer uma pergunta legal. Como que você vai fazer com que o paciente indique o seu trabalho? Léo, eu acho que eu vou falar uma frase para você que é uma das mais importantes que eu já ouvi na minha vida. Para o teu paciente indicar você, muito mais do que você saber tratar, é lógico que você tem que ter excelência no seu tratamento, é você saber ouvir. É você saber ouvir as angústias, as dores do seu paciente e você dar as respostas que ele precisa para aquele momento. Esse é o principal, tá? Porque se o paciente, ele tá naquele momento buscando, né, o tratamento, seja ele nutricional ou farmacológico, por trás do todo tratamento farmacológico e nutricional, existe uma pessoa, um ser humano que tem pensamentos, sentimentos, dores. Então, fundamental para esse paciente indicar você muito mais do que o tratamento que dê certo, é óbvio que a gente quer a excelência, porque se não tiver excelência no tratamento, esse paciente também não volta. Mas é um conjunto de coisas. Mas mais da metade do caminho você já fez quando você teve empatia pela dor dele, né? Que naquele momento, como eu disse, pode ser até a separação dele com a esposa. É uma dor, mas que está atingindo ele e que está prejudicando todo o tratamento. Então, a fidelização depende de vários aspectos, tá? E que a gente precisa saber, principalmente para o nosso paciente, saber ouvir. E é por isso que eu gosto sempre de mostrar para vocês a oportunidade, né? E a oportunidade, gente, é gigante. Por quê? Porque com o número de casos em diabetes crescendo em todo o mundo, nunca houve tanta necessidade de nutricionistas especializados e dedicados, né? E pacientes satisfeitos são a melhor publicidade que você pode ter, gerando novos encaminhamentos e mantendo uma base de pacientes leais. Os pacientes têm que ser leais a você. Tem uma coisa que durante a minha vida, a minha carreira, eu percebo que eu consegui fazer muito bem, tá? E eu vou dizer para vocês assim, eu fico muito feliz por esse mérito e não é nenhuma arrogância que eu tô tendo aqui, que eu quero ter com vocês, mas é justamente passar isso para vocês. Vocês têm que ser tão importantes para o seu paciente a ponto de que vocês sejam o profissional que um dia, mesmo que ele for em outro profissional, isso acontece muito comigo. Por exemplo, o meu paciente, ele vai no cardiologista. Ele foi lá no cardiologista porque ele está fazendo uma consulta de retorno. E o cardiologista prescreve alguma coisa para ele. Ele imediatamente fala assim, doutora Cris, o cardiologista me prescreveu isso. O que a senhora acha? O que a senhora me diz disso? Porque ele tem tanta confiança e tanta segurança com você, que ele vê em você uma pessoa que não só que você... como eu vou dizer pra você? Que ele sente que você quer o bem dele, que você está por ele, entendeu? Que você não é só mais um na vida dele. Esse é o ponto. Então, não tem um nem dois pacientes, gente, que fazem isso. Eles escrevem pra mim, eu tenho inúmeras mensagens. Cris, o que você acha disso? Cris, o que você... Gente, isso
é sinal de confiança. A confiança que você conquistou durante esse período de tratamento do seu paciente. É lógico que mais da metade da confiança a gente ganha quando a gente mostra que a gente dá e a gente consegue dar respostas para o paciente. Mas, além de tudo isso, é você saber ouvir a dor do seu paciente e ajudá-lo. Outra coisa que o paciente fala para mim assim: ai, Cris, tem dia que você é mais psicóloga do que nutri. E é verdade, é verdade. Quando o meu paciente falou para mim assim, eu falo, na real, por que você come desvairadamente aqui durante esse período antes de dormir? Quando eu falei isso, eu toquei numa dor. E aí ela falou assim, medo da hipoglicemia. E aí, para tudo, gente, para tudo, que o menos que importa aqui é a comida. O que importa é a dor da hipoglicemia, é o medo. A gente tem que trabalhar esse medo, porque senão vai continuar comendo desvairadamente antes de dormir. Para a glicemia ficar em 300, 400 e ela se sentir segura para ir deitar. Entende? Então, é hora de parar, não é de comida que você tem que falar. É da dor da hipoglicemia, da dor do medo de ter essa hipoglicemia, tá? Então, esse é o ponto. E aí, o que você tá fazendo nesse momento? Você ouvir? Entendeu? Mas, antes de continuar, né, gente, não esqueçam de se inscrever na nossa Masterclass a semana que vem. Pelo amor de Deus, vocês não vão me deixar sozinho lá, que professor sem aluno não é ninguém. Então, se liga, gente, se inscreve na Masterclass Nutrição Avançada em Diabetes, que nela eu vou mostrar para você como alcançar a excelência no manejo nutricional do diabetes e a se destacar na sua área, tá? E vamos voltar pro conteúdo e o Léo tem mais perguntas. Ai, eu adoro perguntinhas. Conquistar essa confiança não é nada fácil. Que ótimo que você pode ceder seu tempo para nos ensinar, queridas. Só quem já passou por um nutri que não se importa com a dor sabe quanto é difícil. Ah, Léo, que lindo! E é isso, gente. Mas isso, Léo, não serve só para o nutricionista, né? Eu acho que aqui, como a gente está falando de retenção, de fidelização e de atração de clientes, eu acho que isso o que é importante aqui é que isso sirva para qualquer profissional, né? E que a gente saiba que a gente não está lidando com uma máquina, a gente está lidando com o ser humano, né? O ser humano, se ele fosse uma máquina, ele é uma máquina perfeita criada por Deus, mas não é uma conta matemática, né? Então a gente não pode ficar ansioso. Eu falo muito isso para os nutricionistas. Às vezes o nutricionista está muito ansioso em querer passar um plano alimentar e falar tudo que ele tem que falar para o paciente, mas não escuta a principal dor desse paciente, porque a resposta está na dor dele. Esse é o mais importante, né? Então a gente precisa escutar. Mas voltando aqui para o conteúdo, sempre vão existir obstáculos, tá, gente? Sempre vão. Não pensa que as coisas são flores, tá? Como, por exemplo, o desafio de se destacar no mercado competitivo e a dificuldade de demonstrar valor, o valor tangível, né, de uma nutrição especializada no tratamento do diabetes. Então, a gente tem que saber isso, que o caminho nunca vai ser fácil, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, de um monte de gente... Ai, gente... Nem sei se eu quero entrar nesse mérito, mas enfim, tá? Vou entrar no mais leve. Um monte de gente no mercado de trabalho e você tem que saber que a necessidade de conhecimento e de se especializar cada vez mais, ela é imensa. A necessidade é gigante. Por quê? Eu, gente, sou pela ética, pelo bom estudo, pela excelência no tratamento. É isso que eu aprendi a vida inteira. Foi esse caminho que eu construí. Não tem nada de fazer coisa de modinha. Não existe protocolo. Protocolo é um lixo. Protocolo não serve para nada, porque um ser humano, ele não pode ser tratado de protocolo.
Aonde está a individualidade e a personalização do seu tratamento para aquela pessoa humana que está do outro lado, né? Protocolo de não sei aonde, protocolo de não sei o quê. Gente, não trata o ser humano. Trata número. E o caso aqui não é número, é ser humano, tá? Então, cuida para vocês não caírem nisso. Então, a necessidade de especializar e aprender, conhecimento sério, é o mais importante, tá? Ó, só tem uma coisa. É lógico que a gente tem que cuidar com abordagens erradas, né? Porque, por exemplo, só se concentrar também no aspecto clínico, negligenciando a importância do outro lado da coisa, né? Que também é a importância do marketing para você se mostrar, né? E se fazer conhecido é importante. A construção de relações entre pessoas, do engajamento com as pessoas, entre a sua comunidade, isso é fundamental, tá? Então, gente, o caminho correto, gente, eu já vou responder as perguntas, tá? O caminho correto que a gente tem que seguir envolve uma combinação da excelência clínica, uma comunicação eficaz que educa e envolve o nosso paciente. E principalmente uma presença ativa na comunidade online e também na offline. É onde os seus potenciais pacientes estão buscando informações e apoio. Lembrem-se que atrair clientes envolve criar conteúdo educativo e informativo que seja relevante em diabetes, realizar palestras para educar as pessoas sobre o autogerenciamento do diabetes, isso é fundamental. No começo, você que é profissional, que está começando, você está na faculdade, treina com o pai, com a mãe, com o vizinho, atenda pessoas próximas de você, treina, você vai atender eles de graça, mesmo que você não está formado, mas você vai treinar resultados, né? A gente tem que treinar. Treino, gente. O medo, sabe qual que é o problema? É que você, às vezes, vai treinar depois de formado. Ó, tem uma coisa que eu acho que é bem legal a gente comparar com a medicina. Na medicina, eles treinam. Existem alguns anos que são do internato e outros de residência médica. É um treinão. É um treinão. Na nutrição não tem esse treinão. Então, você pega e treina em quem você tem em casa. Lá com o avó que é diabética, com o parente, com o amigo. Treina, tá? Outra coisa, tem que estabelecer parceiros. Tenha médicos, educadores físicos, que são parceiros de vocês, né? Que possam direcionar pacientes para vocês. Tem que ter, para atrair clientes, uma presença online. Eu sempre falo. A rede social é o outdoor de antigamente. Antes, eu ficava pendurada num outdoor. Lembra o outdoor que a gente parava no semáforo lá? E o povo ficava olhando lá e lendo a tua propaganda? O outdoor hoje, gente, tem meia dúzia de outdoor aí. O nosso outdoor tá aqui na rede social. É o nosso outdoor. É aonde eu me apresento, né? Outra coisa, compartilhar casos de sucesso. Principalmente, faça networking, vá a eventos, se apresente como você é. Quando eu falo evento, gente, eu não tô falando de congresso, congresso de nutrição, nem tô falando disso. Vá a eventos na sua cidade e se apresente como quem você é. Participe de eventos, sabe? Olha, sempre fiquei prestando atenção a uma coisa, é uma escola pra mim, algumas coisas na minha vida. A gente tem que prestar atenção, Presta atenção aqui no que eu vou falar pra vocês. Eu sempre morei no interior. No interior, tá?
E é muito engraçado, no interior todo mundo se conhece, vocês sabem disso, né? Todo mundo conhece. Uma cidade ali, eu morava numa cidade de 30, nem 30 mil habitantes tinha. Então todo mundo se conhecia. Você quer ver aonde advogado captava cliente? No velório. Quando morria alguém, é trágico, mas é verdade. Ele sempre estava no velório, o advogado. Por quê? Porque lá ele ia fazer o networking dele. Ele faz o networking dele porque aquela pessoa que morreu normalmente vai ter que fazer um inventário, fazer alguma coisa. Então ele tá lá se fazendo presente naquele local, né? Naquele velório, que é o evento, digamos assim. Mas ele se faz presente. Nossa, o doutor veio aqui. O doutor veio aqui. O fulano, o outro doutor, não veio. Mas então, vamos dar um inventário para ele, porque ele estava aqui. Foi ele que veio aqui, né? Dar os pêsames para mim, fazer isso, né? Então, gente, é isso. Bom dia, Ana! Então, é isso, gente. Networking você tá no interior, vá nos eventos, se apresente como quem você é, tá? E quando eu digo se apresente como quem você é, eu não tô dizendo para você se apresentar como... o que você faz? Eu sou nutricionista. Nutricionista tá lotado por aí, tá? Mas você é qual nutricionista? Eu sou nutricionista em diabetes. Tá aqui a Ana, que acabou de entrar. Eu sou nutricionista oncológica. Entendeu? Porque nutricionista tem um monte. E quando as pessoas escutam falar que você é nutricionista, remetem a uma única coisa, que é a perda de peso, ao emagrecimento. Então, você quer atrair clientes? Fale quem você é, tá? A gente precisa dizer quem é. Não adianta deixar isso escondido. Então, vá a eventos na sua cidade. Tem, né? Tem. Vá ao desfile de moda lá da loja que te chamou pra ir. Senta lá na cadeirinha. Aplaude. Entendeu? Na hora de fazer o cadastro lá, dar o seu CPF, não sei o que, cadastrar você, o que você faz? Sou nutricionista em diabetes. Entendeu? Sou, como o médico se apresenta? Ele fala, sou médico? Não. Ele fala, sou otorrino. Sou pediatra. E o que ele faz? Ele tá se apresentando como ele realmente faz, tá? Então, participe de eventos. Eu dei aqui, ó, um tanto de coisas para vocês entenderem como funciona a atração de clientes, tá? Use estratégias para ser facilmente encontrado. Sabe o que dá raiva? Que você escutou falar daquela pessoa, você quer achar aquela pessoa e você não acha que ela desgrama. Mas por quê? Porque o tal no Instagram tá caído no limbo. No Google, ninguém acha você que teu nome não tá lá. Põe teu nome, gente, lá. Põe teu telefone grandão. Se você atende numa cidade, cara, faça uma placa que enxergue. Porque ainda fazem umas placas, esses dias fui comprar mala. Caramba, a pessoa me deu o nome da loja. Eu passei milhares de vezes naquele lugar. Eu não achei o nome da loja, da bendita placa, uma letra desgramenta de fina. Você conta que as pessoas podem ser míopes, né? Ter dificuldades visuais? Tem que contar com isso. Garrafa lá teu nome, põe lá grandão, teu nome, teu telefone, gente. Tem que ter facilidade para encontrar as pessoas, tá? Não dificulta, porque daí também não dá, né? É igual, quer ver uma coisa que eu tenho raiva? Pessoa fala, você fala pra pessoa, manda seu Pix. Ela escreve Pix e põe o CPF. Dá pra você escrever Pix, manda a mensagem e manda teu CPF embaixo só pra pessoa copiar e colar? Facilita, gente. Facilita, né? É isso que a gente tem que fazer, facilitar. E o que envolve a retenção de clientes? Aí eu falei de atração. Agora, o que envolve a retenção de clientes? A retenção de clientes envolve, logicamente, em primeiro lugar, um excelente atendimento ao cliente. O que é excelente? Gente, excelente não significa ficar dando presentinho da consulta.
Acho legal. Acho legal que você dê um mimo pro paciente. Eu acho legal. O paciente gosta de ser agradado, né? De ser acarinhado. Acho super legal. Sou adepta a isso, gosto disso, mas isso não é o principal. Quando eu falo de fazer um excelente atendimento ao cliente, é de fazer um excelente acolhimento do cliente. O que eu falei pro Léo, ter empatia, né? Escutar o cliente, entender as dores, é isso. Responda perguntas. Responda as perguntas do seu paciente. As suas preocupações, entenda as suas preocupações, largue tudo o que você está fazendo para você escutar essa pessoa e dar respostas. Essas respostas não precisam estar escritas, né? Mas você escute e dê soluções verbais para os seus pacientes. Lógico que soluções específicas, talvez você tenha que escrever como na receita. Mas escute. Escute, tá? Isso é excelência no tratamento. Isso é demonstrar preocupação com o paciente. Seja atencioso. Personalize o tratamento do seu paciente, né? Conheça os seus pacientes. É na conversa que a gente conhece os pacientes. E ofereça esse tratamento personalizado, que atendam às necessidades do paciente. As necessidades, gente, mais específicas que ele tenha e aleatórias que esse paciente tenha. E que talvez você não imagine, mas é conversando que você vai saber. Mantenha contato com o paciente regularmente durante o período do tratamento. E não é para ficar mandando coisinha assim, bom dia, como está seu tratamento? Como está? Não é isso. Não é isso, tá? Manter contato com o paciente é saber não é como está o tratamento. É como ele está se sentindo. Não é o que ele conseguiu fazer. É como ele está se sentindo, como você está. Por exemplo, a gente em diabetes, normalmente o meu paciente usa o Libre, né? O sensor de glicose. Eu imediatamente conecto no meu consultório virtual. No meu celular, cai as glicemias de milhares de pacientes aqui. Quando eu vejo que as glicemias deles estão baixando e que eu já vejo a seta de tendência do meu paciente, o que eu faço? Eu já mando uma mensaginha para ele. Vamos corrigir? Isso é você mostrar que está atento a ele. E ele sente que você tá do outro lado dando essa segurança para ele. Entendeu? Nossa, a doutora tá lá vendo isso. Ai, graças a Deus. Entendeu? Não é para mandar bom dia, boa tarde, como é que tá tudo aí? Legal? Não! É você estar atento a ele. Isso é. Manter essa atenção regular ao paciente durante o período do tratamento. Outra coisa que você pode fazer para fidelizar o seu paciente é fazer encontros entre pacientes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente em diabetes pode promover encontros para eles trabalharem contagem de carboidratos, né? E aí, eles trocam experiências entre eles. É muito legal e muito gostoso, né? Então, assim, eles estão lá conversando. Gente, uma vez eu promovi um grupo, agora eu não tenho muito tempo para isso, né? E é lógico que vocês que vão estar na Masterclass vão ficar no meu lugar como nutricionistas em diabetes, porque eu preciso deixar alguém no meu lugar. Aí, vocês vão fazer esses encontros. E eu promovi um encontro de bombas de infusão de insulina. Muito legal que foi, porque tem as coisas mais aleatórias da vida, né? E que a gente jamais espera escutar. E aí, eu tive uma paciente que falou assim, no grupo, tá? Gente, eu até desenvolvi uma calcinha para colocar a bomba, pra... né, não ficar aquela coisa, a bomba ali naquela situação que às vezes me constrangia de eu não saber o que fazer com ela. Falei, gente, olha que desprendimento, olha que experiência, olha que coisa maravilhosa você
aprender com o seu paciente, porque você está aprendendo com o seu paciente, e eles trocando experiências ali. É isso maravilhoso. Tem como você não ter pacientes engajados, né? É uma comunidade que vai engajar. Ó, o Leo tá falando aí, o poder da comunidade engajada é inexplicável. E é. Porque eles estão entre os seus, né? E tá você ali, né? Entre eles, que eles todos podem contar com você. E você tá aprendendo com eles também. Porque tudo que eles falam, você leva para o próximo paciente, para a próxima consulta. Porque você aprendeu. Isso faz você fidelizar o seu paciente, tá? Então, gente, demonstre ao paciente que você está comprometido com o tratamento dele. Ele tem que perceber em você o comprometimento. Teu comprometimento com ele. Ouvindo-o. Demonstrando empatia. E estabeleça os retornos. Que é onde vocês pecam. Fazem tudo. Tchau. E não estabelece o retorno. Ó, fulano, quero te ver em tantos dias. Estabeleça os retornos, tá? Então, agora, vocês anotaram tudo que eu falei? Eu vou dar um passo para vocês prático, para vocês começarem a compartilhar o conhecimento e a jornada, a sua jornada profissional nas redes sociais, tá? E outra coisa, gente, esse passo, eu sei que às vezes é muito difícil, porque ele trava, né? Então, assim, vamos colocar eu vou colocar 2 passos para vocês começarem ontem. Mas eu sei que muitas vezes romper a barreira de ir para a rede social é complicado, né? Existe muita gente que tá aqui e que tem dificuldades. Porque assim, timidez. Vocês sabiam que eu já fui tímida? Vocês podem não acreditar, mas eu já fui muito. Por timidez, por medo, por falta de tempo, medo de errar, né? Você fala assim, ai, que medo de falar uma coisa que eu não sei. Mas, gente, o medo de falar o que você não sabe, para isso que você tem que se aprimorar. Você tem que estudar, para isso que você tem que se especializar. Não tem como você falar o que não sabe quando você se especializa. Você não sabe, você vai falar coisa aleatória. E por isso que a gente tem que ter uma área de atuação. Porque quando a gente tem uma área de atuação, a gente tem foco, né? A gente não pode ficar lá nadando, como eu digo, na mediocridade, né? A gente saber mediano um pouquinho de cada coisa. Não é um pouquinho de cada coisa. A gente tem que saber muito de uma coisa só, né? Para você acabar com o teu medo e ir lá falar a coisa que tem que ser falada, a coisa que é certa. Daí, como que você vai ter medo se você tem insegurança, entendeu? Mas a timidez é uma barreira que precisa ser quebrada e não adianta falar para vocês. Só cresce quem quebra essa barreira. Porque quem não quebra essa barreira complicou a coisa. Tem que quebrar. É uma barreira que tem que quebrar. De alguma forma, você tem que achar um jeito de quebrar a timidez. Entendeu? Então, tem que ir para a rede social. Mas você tem que treinar o outro lado da coisa, que é o lado de fora da rede, tá? Você tem que se estabelecer como uma autoridade confiável em nutrição para o diabetes, tá? Então, o passo, além de você ir para a rede social, que você já sabe que você tem que ir, o segundo passo, que é o passo menos convencional, que provavelmente está esquecido, porque você só pensa que existe a rede social, que é fundamental, é importantíssimo, mas não é o único. Eu falei vários hoje aqui, para atração de clientes. Mas hoje o que você vai colocar em prática, tá? Que eu chamo de um passo não convencional, mas que é necessário para o seu crescimento como profissional. Então, o passo de hoje é: você vai realizar uma palestra em algum lugar. Vou te dar uma sugestão. Você pode realizar uma palestra numa escola. Como, por exemplo, você pode ir
juntar os pais desses alunos, os professores, porque ninguém sabe falar de diabetes, ninguém entende de diabetes, e você pode incluir dicas de como lidar com o diabetes na escola, fora de casa. Isso é uma insegurança dos pais, isso é uma insegurança dos professores, isso é uma insegurança da diretoria de admitir aquela criança com diabetes. Quem que tem que ir lá falar? Você. O que você está fazendo? Ao mesmo tempo, você está demonstrando a sua autoridade e levando conhecimento para eles que estão inseguros naquele momento. Gente, você tem que bater na porta dos lugares e lá, ó, eu vim aqui, eu sou nutricionista em diabetes, eu posso dar... O que você acha? Fala com a diretora, o que você acha da gente montar uma reunião com pais e professores sobre o diabetes nas escolas? O que você acha? Me conta. Diga para mim o que você acha, né? Fale com a diretora, vá em escola pública, gente. Escola pública. Tem crianças com diabetes na escola pública de monte. Vá lá. Eles não sabem como lidar com isso. Aí você vai fazer o quê? Você vai conversar, você vai fazer uma reunião, vai montar a tua palestrinha, dar a tua aulinha lá, beleza? Aulão, né, gente? Porque a gente sabe de diabetes, vai dar tua aula, vai dar tua palestra, vai dar... Não é aulinha, é aulão, né? Você vai mostrar que você entende do manejo nutricional do diabetes. E aí, você ao mesmo tempo tá lá na escola, filma, fotográfica. E aí, olha só que lindo. Você ao mesmo tempo que demonstrou sua competência no manejo do diabetes, né? Para a comunidade que está ali, você criou conteúdo para sua rede social. Olha ali que coisa mais importante aqui, ó. Na escola da minha filha, uma coleguinha faleceu por conta do diabetes. Tati, olha isso. Não, meu Deus. Por quê? Falta de informação. Ninguém sabe lidar com a emergência. Ninguém sabe como fazer isso. Não tem lanche na escola para eles, né? Os pais ficam inseguros de mandar a criança para a escola. Gente, os professores não sabem lidar com isso. Eu atendi recentemente um menino de uns 18 anos, mais ou menos, né? E olha que coisa mais interessante que ele me falou. Ele e a mãe, doutora Cris, a gente escuta falar de diabetes, né? Tem diabetes, você fala assim, a gente tá, o fulano de tal tem diabetes. O fulano de tal tem diabetes. O fulano de tal tem diabetes. Apesar de ser comum, né, a doença, diabetes, quando acontece com a gente não sabe lidar com isso. A gente é totalmente ignorante. E claro, não se culpe por causa disso, porque não é obrigado a saber. Mas você veja, às vezes a gente fala tanto, a gente escuta, a sociedade escuta falar tanto de diabetes, mas não sabe o que como tratar, como cuidar. Você pensa, você acha, esses professores não sabem lidar com essa situação. Tem que falar. Então, esse é um passo, tá? Passo 1. Tem que sim ir pra rede social. Tem que perder a timidez. Passo 1. Passo 2. Facinho de fazer. Vai numa escola, vai lá e monta uma palestra. Palestra não, né, gente? Faça uma oficina. Inventa, que vocês têm capacidade para inventar. Envolva a escola. Tô dando um exemplo de escola, tá? Mas você pode fazer com outras coisas. Outras milhares de coisas. Escola, eu tô dando um exemplo. Enfim, vá lá. E aí, fotografa, filma, põe na tua rede social. E outro ponto que vocês vão começar já, para quem já tá atendendo, tá? É estabelecer a data de retorno para o seu paciente. Estabeleça. Não deixe o paciente cair no limbo. Ele precisa saber o dia que ele volta. Você tem que sair da sua consulta com ele e dizer assim, ó, ele na frente da secretária. Enfim, não sei se você tem secretária. Mas assim, ó, eu preciso que você volte, eu quero te ver em tal dia. Olha, gente, eu dei 3 coisas assim que valem ouro pra vocês. Vocês anotem isso daí. Agora eu vou ler essas perguntas aqui, que tem muitas.
Cris, quão importante é nossa imagem? Estar saudável impacta na visão do paciente? Muito, Léo. Impacta, e muito. Por quê? Porque você é espelho. A gente é espelho, tá? Então, a imagem impacta, inclusive no autocuidado. No autocuidado. A imagem que a gente precisa passar para o paciente é que o quanto você tem autocuidado com você e o quanto ele precisa ter autocuidado. Autocuidado vai desde como ele vê o teu cabelo, como ele vê você apresentado ali para ele na frente dele, tá? Então, impacta demais e é necessário que a gente trabalhe o autocuidado. Você passa, dependendo de como, e eu sei que você pode estar perguntando, inclusive fisicamente, né? Sim, impacta também, é óbvio, né? Porque o que acontece? O paciente, ele quer você espelho dele, ele quer ser você. Eu já tive vários pacientes que diziam assim pra mim: ai, doutora, meu sonho é ficar como você, magra como você, sim, como você, entende? Eles querem você como uma referência, né? E eu falo até pras meninas: cara, vai fazer a unha toda semana, não me aparece no consultório com a unha descascada, porque dá uma impressão do quê? Relaxo. Se você é relaxado com você, que me importa, né, o paciente? E ele precisa se importar com ele? Não, é tão legal o autocuidado, porque principalmente quando a gente está falando de nutrição, o autocuidado está dentro de casa, no preparar, na organização da comidinha, né? A gente precisa, isso é autocuidado. Eu falo pro paciente: deixa a sua mesa de café da manhã posta à noite, para você acordar de manhã e comer numa mesa bonita. Mas por quê? A beleza importa? Importa o autocuidado. Para você ter a sensação de estar num lugar gostoso, numa mesa gostosa, acolhedora, que te acolhe, que te abraça e que você quer ficar ali. Entende? Então, sim, importa. Importa em todos os aspectos que transpareça para o paciente o autocuidado, tá? O profissional pode usar suas histórias de superação para gerar identificação? 100%. 100%. É uma prova, né? É uma prova. Isso é uma prova de que você é prova de que aquilo pode e vai acontecer com ele. 100%. Entendeu? Então, vale muito a pena fazer isso e façam sim, né? Não é para fazer uma coisa escancarada, que beire assim aquele marketing ruim, mas sim falar para o paciente das suas superações e quando você fala das suas superações, você está entendendo e se identificando com a dor dele. Isso é fundamental. Léo, quem sabe tudo não acaba não sabendo nada, isso é fato, né? Aquela pessoa mediana, com certeza. Eu achei que era para perguntar do tratamento. Tati, não pergunte do tratamento. Não pergunte se ele está seguindo o tratamento. Pergunte como ele está se sentindo, tá? Porque muitas vezes ele não estará conseguindo e ele vai ter vergonha de te falar. Por quê? A grande realidade é que o paciente tem medo de chegar no nutricionista e levar uma bronca, né? E outra coisa, olha o que é comum. O paciente chegar no nutricionista e falar assim: eu não vi a semana passada porque eu não consegui fazer nada. E justamente você tá lá porque ele não conseguiu fazer nada, né? Ele tem que entender isso. Que o não fazer nada faz parte do jogo. Faz parte da jornada, né? Então, e que a gente tá lá para conversar justamente sobre isso. Então, como você está se sentindo hoje? É muito melhor você dar uma abertura para ele falar o que ele conseguiu, o que ele conquistou, o que ele não fez, né? Ai, doutora, hoje eu não tô me sentindo muito bem porque eu matei a academia. Entendeu? Quando você pergunta como tá o tratamento, você tá conseguindo executar o tratamento, ele provavelmente vai deixar você até sem resposta. Entendeu? Obrigada, Léo.
Comentava só, mudou a tua vida. Ó, a melhor Nutri que já acompanhei disponibilizava um número de WhatsApp e um aplicativo para sempre que quisermos tirar dúvidas. É isso, porque durante o tratamento você mantém o paciente na jornada. É isso aí. Deixe cartão de visita em todas as lojas e dar também para as pessoas. Tati, ó, eu vou te falar a experiência real de hoje em dia. Antigamente o cartão de visita funcionava muito. Hoje é um papel que as pessoas jogam fora, não querem mais ter papel. Então, se você tiver um cartão virtual, é melhor. Que daí você manda em grupos de WhatsApp o teu cartão virtual e você passa para a pessoa o cartão virtual. Às vezes, os cartões que ficam ali em cima das... Eu nem pego cartão, você pega? Eu não pego cartão de ninguém, nem aqueles cartão que estão ali em cima de balcão, essas coisas, a coisa nada. Então, a gente tem que olhar muito pra gente, né? O que a gente faz como é a nossa prática hoje, pra saber o que funciona. Isso é super importante, tá? Léo, ele falou assim, cria um spoiler na Masterclass, você vai abordar a questão de desenvolvimento da autoridade profissional? Sim, vou abordar isso na Masterclass. Vai ter isso, sim. Sou estudante de nutrição, estou treinando com minha filha. Ai, Moacir, tudo bem? Como é que tá a sua filha? Já saiu do hospital? Tá bem? Que legal, você é estudante de nutrição, eu não sabia. Eu achei que você era pai de uma criança com DM1, mas você é estudante de nutrição também. Que legal. Olha, que legal que vai ser para você participar da Masterclass. Eu acho que vai ser muito importante. Nossa, muito legal. E se precisar de mim, por favor. Manter a glicemia abaixo de 180 pós-prandiais tem sido complicado, mesmo com a contagem de carboidratos. Sim, Moacir. Ó, a glicemia pós-prandial depende também do basal ajustado, tá? E é uma coisa que eu ensino muito dentro do programa do NAD, né? Do Nutrição Avançada em Diabetes, é como a gente avaliar se as doses da insulina estão adequadas para o nosso paciente. Porque assim, a insulina de correção, o bolos de correção com contagem de carboidrato é feito com a rápida, mas nós precisamos ter um basal adequado, tá? Para manter isso. E outra coisa que você vai perceber agora na prática, né? Eu posso dizer que é uma prática clínica que você está tendo em casa. É que tudo que você aprendeu na faculdade vai bastante coisa cair por terra. Por quê? É isso que eu falo da personalização do tratamento, né? Porque o paciente tem respostas a hiperglicemias diferentes. Então, existem mais de 40 fatores que causam a hiperglicemia e nem sempre um desses fatores é a alimentação, mas pode ter outros inúmeros fatores, tá? Então, depende sim do basal também desse paciente, depende também de como está, como eu vou dizer? Está o estado emocional e psicológico daquela criança naquele dia. São vários aspectos, né? Que fazem a glicemia aumentar. Sim, não é fácil. E você vai perceber que, às vezes, você dá um alimento que a glicemia sobe muito e o outro que quase não sobe. E são alimentos extremamente saudáveis, né? Então, você vai perceber que isso muda muito aí, né? Mas que é uma escola, é um aprendizado incrível e assim, sorte é da sua filha ter você ao lado dela, tá? Isso que eu posso te dizer. Sorte dela ter você aí. Isso é para poucos, tá? Então é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Eu acho que eu respondi e li os comentários de vocês. Quero agradecer demais vocês estarem aqui no sábado, 13h, foi longe a nossa live hoje. Bom almoço para quem não almoçou, vou almoçar agora também, tá? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, né? E a presença de vocês.
Muito, muito obrigada. E amanhã eu vou fazer de novo, tá? Amanhã terá live. Obrigada, Léo, meu querido. Um grande beijo pra você, Tati, que tá aqui todos os dias. Até a Neninha entrou aqui, a criadora do chimarrão, dos meus chimarrão, como é que fala chimarrões, gente? Bom, das minhas cuias lindas é a Nena, tá? Obrigada, Tati, por você estar aqui. Amanhã eu vou fazer de novo, meio-dia. Obrigada, Moacir, por você estar aqui. A Reisla que entrou. Obrigada por todos, tá? E o Moacir, se precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Um beijo grande para vocês, gente. Fique com Deus. Tchau.